A pessoa descobre que eu sou prostituta porque eu escrevi um livro contando as minhas experiências sobre prostituição, e aí ela me condena por ser prostituta e por ser prostituta por escolha ou porque eu quis, sei lá o que isso quer dizer, mas esquece desse dado que é emblemático, ou deveria ser emblemático, né? Eu escrevi um livro. Então, quantas travestis, quantas pessoas trans já conseguiram escrever um livro, já conseguiram acessar esse espaço extremamente excludente que é as livrarias, as bibliotecas, sabe? E esse livro ele está em bibliografia básica de já diversas disciplinas de universidade, da UFBA, da UNB, da USP, da Unicamp, disciplinas de pós e de graduação, da antropologia, sobretudo, estão estudando esse livro para tentar pensar o que esse olhar da travesti sobre a sociedade, não mais a sociedade sobre a travesti, mas o que nós temos a dizer da sociedade. Eu acho que nenhuma figura sabe tanto de sexualidade, de corpo quanto a gente. A gente lida com corpos muito variados na prostituição. Então, corpos peludos, corpos magros, corpos gordos, corpos negros, brancos, corpos com deficiência, corpos sem deficiência. Aquelas fantasias que o machismo impõe, que você não pode contar para as pessoas que você ama, para as pessoas que você respeita, para as pessoas com quem você convive, é para nós que elas vão ser contadas. É com a gente que essas pessoas vão tentar minimamente viver essas fantasias que elas possuem, mas que também a sociedade as criou para possuir. Sabe, existe algo de responsabilidade da sociedade em incutir certos desejos em sujeitos, né? Mas ao mesmo tempo a sociedade condena esses sujeitos que ela criou para desejarem tais e tais coisas, por eles desejarem tais e tais coisas. É como se eu estivesse partindo do pressuposto de que todas as relações que eu tivesse ali, elas precisavam ser contadas. Todas. Então, tudo o que eu vivesse podia ser contado desde que eu encontrasse o ponto exato, né? Antes da minha transição, eu tinha me desiludido um pouco com a escrita por acreditar que as coisas já estavam por demais ditas e que não havia muito mais o que inventar. E aí, quando eu começo a minha transição, eu começo a sentir essa necessidade de escrever para mostrar o que a linguagem cotidiana não é capaz de se dar conta. E quando eu começo a me prostituir, essa necessidade ela é elevada a uma outra potência. Então, eu entro no quarto com o cliente, eu já precisava ir anotando as coisas que ele me dizia, as coisas estavam se desenrolando, e aí quando o programa acabava e o cliente ia embora, eu pegava um bloco de notas no celular e digitava ali aquelas palavras-chave e acumulava várias dessas palavras-chave ao longo da noite, e quando eu estava voltando para casa, eu pegava essas palavras-chave e ia rascunhando um texto a partir delas. E é interessante porque, muitas vezes, os últimos acontecimentos da noite, né, quando eu ia começar a escrever, ainda estava aquela memória boa das últimas coisas que tinham acontecido, e aí eu começava a escrever e começava a puxar os fios da memória, puxar as historinhas e começava a me dar conta de todas as merdas que tinham acontecido junto, daquelas coisas boas também, e eu acabava o relato meio que chorando, assim, sabe? Muito acabada ou machucada porque a escrita era também o momento de me dar conta do que de fato aconteceu, né? Ao tentar recuperar, porque a maioria das vezes a gente vive coisas e a gente esquece essas coisas, e esquecer é bom para que a gente possa continuar vivendo. Às vezes era uma experiência muito desesperadora, né? Mas ao mesmo tempo também era uma experiência que me permitia criar proteções muito especiais, né? Então é interessante que quando o cliente ele estava fazendo algo que me agredia e eu sentia como agressão já de cara, imediatamente já eu ia pensando de que forma eu ia retratar esse cliente para me vingar do que ele estava fazendo. Quem é quem de verdade, a prostituta é quem vê. A nudez final, nudez, essa está reservada só para profissional de fato, só para quem saiba despir. Os homens de carne e osso não estão nos livros, fora esse aqui, claro, mas nus nos nossos quartos de 4, implorando para pôr fim à farsa uns minutinhos que seja. Esse livro é o quê? Vingança, podem pensar, mas não. Dão-me trocados pelo sexo que sei fazer, e nem se dão conta de o pagamento ser mais a história do que as moedas em si. O conto me protege da interação com esse outro tão nu, me protege do que ele tão nu é capaz. Eu, personagem, já imaginando as palavras à medida que a cena avança, pensando qual o recorte, o foco, onde botar a vírgula, onde o ponto final.
soubessem disso os clientes, soubessem o que entregavam para mim, que me vendiam a alma, talvez preferissem me pagar melhor. Menos risco de aparecer nessas páginas. Os jornalistas, as pessoas que vêm me entrevistar sobre o livro, se reduzem o interesse desse livro a vamos compreender a realidade da prostituição, da perspectiva travesti, e partem e perdem de vista, né, esse outro aspecto do livro, que é o aspecto da experimentação verbal. Então, por exemplo, eu lembro de uma passagem que eu falo que eu tô com o cliente chega de caminhão, e aí ele fica me olhando da janelinha do caminhão, aí ele me chama, e eu chego perto, aquele caminhão gigantesco, né, e eu pequenininha ali, né, me sentindo nanica e desprotegida, e ele tira a cabeça para fora da janela para falar comigo, ele lá em cima, e eu tendo que olhar assim, né? E aí eu falo no texto, né, que eu de salto, me sentindo tão frágil, tentando subir ali na cabine do caminhão pra gente começar o programa, e aí eu falo que eu nem lembro mais muito bem se eu tava ou não de salto, mas é melhor dizer que sim, porque isso seria melhor pro romance, pro texto, né? E aí, ou seja, o que significa isso, né? Não lembro mais se eu tava de salto, mas ao mesmo tempo é melhor achar que sim, então eu trouxe isso pro texto, né? Então, esse lado ficcional, e que não torna o texto uma ficção, né? Esse lado de brincadeiras com a linguagem, que a memória prega peças na gente o tempo inteiro, né? A memória nos faz contar de determinadas perspectivas e não de outras, né? Então, o que eu estou privilegiando, o que eu estou deixando de privilegiar, o que eu estou fazendo enquanto narradora, enquanto escritora, e não enquanto militante, enquanto travesti e prostituta. Eu acho que eu busquei, durante parte considerável do texto, mostrar a forma como nos sentimos olhadas, tratadas, travestis, né? O quanto eu me sinto olhada, tratada, mostrar o que dizem esses olhares todos quando eu estou caminhando na rua. Olhares que eu nunca tive enquanto não tinha ainda transicionado, né? Antigamente eu acessava os espaços públicos de forma bastante despercebida, então eu ia caminhando no meio das pessoas, e hoje em dia eu vejo que os pescoços vão se dobrando, se torcendo para acompanhar a minha passagem, todo mundo tentando compreender o que é essa figura esquisita, né? Porque poder dizer que a gente sente, a gente que é olhada, que a gente é olhado o tempo inteiro, e as pessoas que nos olham não se dão conta de o quanto isso pode ser violento, o quanto isso pode ser invasivo, o quanto isso nos ameaça, inclusive, né? O quanto isso é um lembrete de que você é uma figura estranha e de que de alguma forma você não pertence a esse espaço. Ao mesmo na rua a gente vai o tempo inteiro de um lado, no canto do ouvido, receber uma proposta obscena, indecorosa, invasiva, e de outro lado a gente vai ouvir um xingamento, uma ameaça de agressão física pelo simples fato de existir e estar ocupando aquele espaço. Ou seja, nosso corpo, só por existir como a gente existe, ele é uma ameaça, né? Mas tem algo, sabe? A gente olha para travestis e a gente não consegue pensar, fugir muito das narrativas padrão que nos engessam, essas narrativas únicas que nos apreendem num determinado lugar e num determinado propósito, né? Então, olham figuras como eu e só conseguem pensar, essa figura fez o que fez com o próprio corpo, com a própria existência, porque ela gosta de homens. E porque ela fez o que fez porque ela gosta de homens, ela é ao mesmo tempo menos homem e não é mulher, e ela tem que ser lembrada disso o tempo inteiro. Uma das propostas do livro é conseguir tornar isso palpável. Então, em algum sentido, é nomear isso, né? Eu quero que, por exemplo, também, quando a gente olhe prostitutas nas esquinas à noite, a gente conceba outras narrativas para o que estão fazendo ali, que não simplesmente são seres sem moral, ou sem mais o que fazer, ou tão doidas por sexo, ou a responsabilidade é delas. Eu quero que sejam capazes de pensar outras narrativas mais humanizadoras.